Paz seja convosco, boa church. Meu nome é Tamires, eu sou filha da paz. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis. Vamos falar sobre o capítulo 21, que fala sobre o cumprimento, né? Ele narra o nascimento de Isaac, que é o cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara, né? Que já com idade, né? Eles já eram velhinhos, quando Deus visitou e cumpriu a promessa de lhes dar um herdeiro, que é Isaac. E o que a gente aprende com essa passagem? A gente aprende que precisamos confiar em Deus. Confiar, né? Confiar que Ele vai cumprir as promessas que Ele tem nos feito. Confiar e obedecer a palavra do Senhor. Porque independente do tempo ou de algo parecer impossível, Deus nunca falha, Ele cumpre com sua promessa, né? Ele cumpre com sua palavra. E Isaac significa ele riu, que remete, né, à reação de Sara quando ela viu que Deus havia cumprido a promessa, né, a eles. Também, no mesmo capítulo, a gente aprende um pouco sobre a história de Agar e Ismael, que retrata um pouco aí da falta de confiança que Sara e Abraão teve ao esperar o tempo de Deus, né? Eles quiseram acelerar as coisas, eles quiseram, como que se diz, tomar o lugar de Deus por algum momento e falar, olha, tá demorando muito a promessa que Deus fez, vamos aí tomar nossas atitudes. Então, Agar, que era escrava, né, de Sara, teve um filho com Abraão, e esse filho não era o filho da promessa, né, Ismael. Mas a gente vê que Deus, em sua infinita misericórdia, teve misericórdia também de Agar e também de Ismael, né? A gente vê que eles, tomados por inveja, são expulsos ali da presença de Abraão, né? Induzido por Sara, e Deus os salva da morte no deserto. Deus mata a sede deles e fala que também faria de Ismael uma grande nação, né? O futuro de Ismael foi também ser uma grande nação. Só que a herança de Isaac, filho de Abraão e Sara, era enorme, né? Era enorme. Uma grande nação, né? Que é a nação de Israel, veio através da descendência de Abraão por meio de Isaac e Sara. Deus, ele cumpre as promessas dele. Ainda que o tempo demore, ainda que a gente possa achar que não tem jeito, tá passando tempo demais e aquilo não tá se cumprindo, a gente precisa aprender a confiar que Deus, ele sempre vai cumprir a promessa dele, demore o tempo que demorar, e que a gente não tente dar um jeitinho no meio do caminho, sabe? Aquele famoso vou dar um jeito, vou tomar da mão de Deus e vou fazer do meu jeito, porque certamente não vai dar certo. E Deus ainda é tão misericordioso que mesmo assim, mesmo sabendo que às vezes a gente toma as coisas da mão dele, faz o nosso jeito, ele ainda nos resgata, como ele fez, né, com Agar e Ismael. Mesmo aí não sendo o plano do Senhor aquele filho, Deus teve misericórdia dele e da mãe dele, assim como muitas das vezes ele tem de nós. Mas nós precisamos confiar no Senhor, confiar no tempo da promessa, confiar que o Senhor, ele irá cumprir, independente do tempo que passar. Que hoje a gente aprenda com Gênesis 21 que muitas coisas no meio do caminho pode acontecer se a gente tentar apressar o tempo de Deus, se a gente tentar tomar o controle das coisas e fazer do nosso jeito por achar que a promessa está demorando demais, como o que aconteceu, né, com Agar e Ismael, porque Sara e Abraão, né, o casal Sara e Abraão, não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus. E depois, Deus, ainda pela infinita misericórdia, não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus. E depois, Deus, ainda pela infinita misericórdia, cumpriu a sua palavra, porque a palavra de Deus não faz curva. Deus, ele fala e ele cumpre. Então, que a gente possa ter confiança e esperar no Senhor, independente do tempo que a promessa está demorando para chegar. Amém? Que Deus abençoe vocês.